Olá, candidato! Olá, candidata! Sou o professor Roberto Alves. Estou aqui para dar algumas dicas sobre redação. Assunto cada vez mais cobrado em concursos públicos, seja da área policial, seja da área de tribunais, seja da área fiscal. E é importante que se diga o seguinte: todo mundo que se propõe a escrever deve treinar, né? Como treina qualquer outra disciplina. Se você vai fazer prova que cobre matemática ou raciocínio lógico, você vai fazer questões de matemática e raciocínio lógico. Se você faz prova que cobre direito, você resolve questões de direito. Com redação não é diferente. Se você se propõe a fazer uma prova que vai cobrar de você uma questão discursiva, né, um texto dissertativo, argumentativo, enfim, você deve, antes do concurso, colocar seu texto para ser corrigido, ok? Para que prováveis defeitos, para que prováveis incorreções, prováveis imperfeições sejam sanadas pelo professor. Outra coisa, professor, se eu apenas assistir a essa aula, se eu apenas decorar esses bizus, eu vou escrever bem? Não, candidato, não vai. Como eu disse, o que vai ser dado aqui é o esqueleto, ok? É aquilo que sustenta qualquer texto, serve para qualquer texto. Agora, todo esqueleto vai precisar de um preenchimento. E esse preenchimento, quem dará é o candidato. Bom, daí a importância de se estar sempre bem informado sobre diversos assuntos da atualidade, aquilo que está acontecendo no mundo, para que nós tenhamos o máximo possível de informação, né, para poder passar, para poder transmitir para o examinador, para o corretor da redação. Também não adianta achar que só pelo fato de se ter muito conhecimento, de se ler muito, eu leio muito, tudo bem, ok. Se você lê bastante, significa, provavelmente, que você tem um bom vocabulário, que você, por ler muito, tem muitas, e por ter muitas, tem boas ideias. Agora, o grande detalhe é se você consegue colocar essas boas ideias dentro de um papel, né? Se você consegue colocar essas ideias no espaço de 30 linhas, que, embora pareça muito, não é um espaço tão grande para quem tem muito a dizer, ok? Então, posto isso, vamos aqui trabalhar algumas dúvidas que existem com relação à redação de concurso. Bom, então, primeira dúvida do candidato é a seguinte: professor, eu posso escrever em letra de forma? Bom, candidato, preste atenção. Tudo que pode ou não pode numa redação, tudo que vai ser corrigido, tudo que vai fazer você tirar uma boa ou uma nota ruim, tudo aquilo que vai fazer você zerar a redação, tem que estar no edital. Se não estiver no edital, aquilo não pode ser cobrado. Então, a maioria dos editais não fala nada sobre a letra ser obrigatoriamente cursiva. Pode até ser que alguns editais, principalmente para quem faz concursos militares, como para o Exército, Marinha, Aeronáutica, estou falando de Forças Armadas, né? Para quem faz para a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, em geral, não se cobra que a letra seja cursiva, de maneira que você pode escrever sim letra de forma. Eu conheço várias pessoas que não conseguem escrever em letra de forma. Se você tentar escrever em letra de forma no dia da prova e nunca tiver escrito em letra de forma, não tiver treinado a letra de forma, provavelmente o seu texto vai ficar com a letra muito feia, né? Ficarão garranchos e provavelmente
o examinador vai ter muita má vontade para corrigir o seu texto. Então, pode letra de forma? Sim, pode letra de forma, né? A maioria das bancas exigem que a letra seja legível. E o que é legível? Legível é aquilo que eu consigo ler, é aquilo que eu consigo entender, né? É aquilo que o conhecimento de determinada língua permite perceber que a estrutura daquela língua ali foi utilizada. Bom, mas tudo bem. E a minha letra é horrível. Eu não tenho uma letra bonita. Não, feiura não é sinônimo de ilegibilidade. Só para concluir esse detalhe da letra de forma, é importante, né? Isso aí é importante, que para quem não consegue escrever em letra cursiva, só consegue escrever em letra de forma, consiga distinguir maiúsculas de minúsculas. Professor, como é que eu distingo maiúscula de minúscula em letra de forma? Ah, candidato, a maiúscula é grandona, a minúscula é menor. Então, assim, se tiver que escrever, por exemplo, um substantivo próprio, né? Coloque a primeira letra um pouco maior que as outras letras, para indicar ao corretor o seguinte: olha, a letra inicial aqui é maiúscula. Bom, mas eu dizia o seguinte: letra feia não significa letra ilegível, porque se assim fosse, né, não haveria médicos, né? Os médicos não poderiam fazer nenhum concurso, não haveria concurso para médico. Eu fico imaginando o professor que corrige concursos para a área da medicina, né? Porque eu nunca vi um médico que escrevesse com letra bonita. Beleza, aí você pode pensar, pô, a letra do médico não é feia, a letra do médico é ilegível. Não, candidato. Tanto não é ilegível, porque quando você vai à farmácia, o farmacêutico, né? Parece até que existe uma disciplina nessas faculdades biológicas, biomédicas, que vão ensinar a escrever, né? E a ler aquilo que está sendo escrito. De cara, o farmacêutico, não, isso aí é tetraciclina de 500 miligramas. Porra, você o médico não cortou nem o T. Então, letra feia não significa letra ilegível. Então, nós temos aí, por exemplo, um exemplo de redação cuja letra é horrível. A letra é horrível. Mas o professor que corrigiu, no caso eu, conseguiu entender, né? Perdi bastante tempo, mas consegui entender o que o candidato queria escrever. Agora, candidato, você tem sempre que prestar atenção ao seguinte: um humano corrige a sua prova. Por que eu estou dizendo isso? Há várias lendas, né? Tem gente que vai dizer que as redações não são corrigidas, o professor, o corretor, ele joga as redações para o alto e pega uma, como fazia ou faz o Silvio Santos, né? Provavelmente não faz mais, porque ninguém mais escreve carta, e aí corrige apenas aquela negativa. O professor, né, corrige todas, e muitas vezes você tem mais de um corretor. Bom, então você tem uma pessoa ali que está corrigindo de graça. Não, ela corrige por dinheiro. Ela corrige por dinheiro. Ou seja, o professor, quanto mais redações corrigir, mais ele vai ganhar, porque ele ganha pelo número de redações corrigidas. Então, digamos que ele se depare com uma redação com uma letra horrível. Pô, ele vai ficar mais tempo ali. Então, se ele vai ficar mais tempo, significa que ele vai corrigir menos redações. Corrigir menos redações significa que ele vai ganhar menos dinheiro. E num país em crise, candidato, qualquer dinheiro que falte, aí já pode contar com a má vontade
do examinador, ok? Bom, continuando, né? O que mais nós temos para ver aí? Os modos de organização textual. Bom, de acordo com os modos de organização textual, os textos podem ser descritivos, né? Modos de organização textual, alguns examinadores, alguns gramáticos, na verdade, chamam de tipos de texto, né? Mas tipos de texto pode ter uma outra definição para outros estudiosos. Então, são esses três aí os modos de organização textual. Pode ser descritivo, né? Quando se ressalta ali determinadas características de um ser, de uma cena, de um objeto, enfim. Ele pode ser narrativo. Texto narrativo é aquele em que se conta uma história, em que uma história é contada, em que um fato é narrado, seja esse fato real ou fictício. E o texto dissertativo ou argumentativo, em que se expõe ou se defende, né, ou as duas coisas ao mesmo tempo, uma ideia, uma tese, enfim. Bom, na maioria das vezes, ou quase sempre, o tipo de texto que será cobrado do candidato é o texto dissertativo argumentativo. Então, é em cima desse texto que nós vamos trabalhar. Bom, mas é importante que se diga o seguinte: o primeiro critério que vai eliminar o candidato é se ele foge ao modo de organização textual. Se ele escreve um texto no modo de organização textual diferente. Ou seja, como eu disse, a maioria dos textos que é cobrada, né, é o tipo dissertativo argumentativo. Se você escreve, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo, não escreve um texto dissertativo argumentativo, de cara a sua redação é 0. Ponto para o examinador, ponto para o corretor. É uma redação a menos que ele vai corrigir, dinheiro no bolso dele. Então, tem que tomar muito cuidado com os modos de organização textual. Aí está, né? A maioria das bancas vai cobrar o texto dissertativo argumentativo. Bom, e aí nós vamos tratar aqui agora, né, de alguns detalhes, né, para depois ver a estrutura mesmo do texto dissertativo argumentativo, que qualquer redação de concurso não pode, ou melhor, não deve apresentar de forma alguma, né? Então, primeiro, gírias, chavões, né? Ou seja, clichês, lugares comuns, né? Aquilo que é repetido o tempo todo, palavrões, provérbios, porque tudo isso indica, primeiro, a primeira exigência do examinador é que o texto seja redigido de acordo com a norma culta, de acordo com a linguagem padrão. E a gíria não está de acordo com a norma padrão. Da mesma forma que palavrões não pode haver, né? Não podem aparecer. Provérbios, né? Os provérbios indicam que você está usando um texto de outra pessoa que não serve nem para citação, né? O provérbio ele se equivale a um chavão, porque é algo utilizado aí no dia a dia, né? Ou seja, isso indica pobreza vocabular. E estrangeirismos. Bom, estrangeirismos, principalmente dependendo da área para a qual você vai fazer concurso público, a nossa língua está repleta de estrangeirismos. Então, digamos que você vai fazer concurso, por exemplo, para a área de banco, né? Então, é muito comum em área de banco, para a área bancária, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, enfim, aparecerem ali determinados termos estrangeiros, spread bancário, over alguma coisa, enfim, né? Então,
se há necessidade, se eu tenho um termo em inglês que não tem tradução, não só do inglês, mas qualquer outra linha, e mesmo em latim, né? Se não tem uma tradução na língua portuguesa, né, na língua portuguesa atual, na língua portuguesa contemporânea, o que eu tenho que fazer é colocar esse termo entre aspas, mas eu devo evitar estrangeirismo o máximo possível. Em linguagem coloquial, né, ela está em oposição aí à norma culta. Então, por exemplo, nós temos aí 2 exemplos de clichês, né? Dois exemplos de clichês, de chavões, de provérbios, algo que é dito o tempo todo, expressões que não indicam originalidade, né, do candidato. Então, como por exemplo, famoso dito popular. Então, o próprio candidato já diz que é um dito popular, né? Há sempre uma luz no final do túnel, né? Pode ser o trem que vai te atropelar, né? Um outro detalhe, né, são essas aspas utilizadas aí em uma luz no final do túnel. Na verdade, se você observar, isso aí não são aspas, né? São 2 gaivotas. Então, assim, muitos concursos fazem já no edital a seguinte ressalva, né? O seguinte alerta, que não pode haver qualquer marca que identifique o candidato, qualquer marca de identificação. Tem que tomar cuidado, porque o fato de se colocarem aqui gaivotas no lugar de aspas pode ser interpretado aí, de repente, pela banca como uma marca de identificação do candidato, né? Aqui está grifado aqui, ó, o tem, né? Mas, além disso aqui não querer dizer nada, né? Mas não tem mais saída, não tem mais jeito. O uso do verbo ter com o sentido de existir é considerado linguagem coloquial, então não pode fazer parte de uma redação. Um outro detalhe aí nesse segundo trecho, na segunda linha, você vai observar que o O de oportunidade está sozinho, né? Outra coisa que deve ser evitada, um outro detalhe que deve ser evitado, é na translineação, na passagem de uma linha para outra, a vogal não pode ficar sozinha, ok? Bom, continuando aí, repetições, né? Então, um dos grandes problemas para quem tem dificuldade para escrever é repetir o tempo todo a mesma coisa, né? Repetir o tempo todo a mesma coisa. E uma dessas palavras que é repetida o tempo todo é a palavra que, principalmente na condição de pronome relativo. Então, nós costumamos repetir os pronomes relativos o tempo todo. Tem que tomar cuidado com isso. Em gramática, isso se chama subordinação enfadonha, tá? Então, escrever um parágrafo, volte lá e conte quantas vezes você repetiu a palavra que. Só a palavra que? Não. Se você está repetindo o tempo todo a mesma palavra, né, o mesmo vocábulo, tente trocar aquela palavra por um determinado sinônimo, por um determinado hiperônimo, por um hipônimo, né, uma palavra de sentido equivalente ou partido geral para o específico ou vice-versa, ok? A fim de se evitar trocar por um pronome, trocar por um advérbio, ok? Então existem vários artifícios aí. Bom, então, por exemplo, nesse trecho aí, olha quantas vezes apareceu a palavra que, né? Não é admissível. Bom, coesão textual entre os parágrafos. Como eu disse a vocês, não todo texto, mas toda redação para concurso vai se cobrar um texto dissertativo argumentativo, né? Esse texto dissertativo argumentativo vai ter 3 partes. A introdução, né, que é a apresentação do problema, né, a apresentação do assunto. O desenvolvimento, que como o próprio nome sugere,
né? É a ampliação da introdução, é o desenvolvimento da introdução, é onde se vão utilizar ali os exemplos, enfim. E a conclusão, né? Que é o fechamento do texto, em que se vai tomar uma determinada posição, um determinado posicionamento, ou dar uma solução para um determinado problema que foi apresentado. Bom, como todo texto dissertativo tem 3 partes, todo texto dissertativo argumentativo necessariamente vai ter no mínimo 3 parágrafos. Professor, obrigatoriamente 3 parágrafos? Não, no mínimo 3 parágrafos. O que não pode haver é escrever um parágrafo só, como se fosse uma ata, né? Ou, por exemplo, 2 parágrafos, um tijolão, um tijolinho, um tijolinho, um tijolão. Então, todo o texto tem que ter pelo menos 3 parágrafos. O ideal é que tenha pelo menos 4, né? O ideal é que você tenha um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, pelo menos. Bancas como o SESP-MB, por exemplo, facilitam a vida do candidato, né? Tem muita gente que treme para SESP-MB, mas SESP-MB facilita muito a vida do candidato. Então, é muito comum a banca já colocar ali depois do tema os assuntos que serão cobrados. Ora, e o SESP-MB, por exemplo, costuma dar 3 assuntos. Como dá ali 3 assuntos, então o ideal, né, na verdade o imprescindível, é que cada assunto seja desenvolvido em um parágrafo diferente. Então aí nesse momento você teria um parágrafo de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão, ok? Bom, o que nós vamos ver agora são maneiras, né, o que a gente chama de esqueleto. Maneiras de se começar uma introdução, maneiras de se começar um desenvolvimento e continuá-lo, e maneiras de iniciar uma conclusão. A introdução, como você já pode notar aí, ela tem 2 fases, né? Ela tem 2 fases. Ela vai ter ali uma parte em que se coloca uma declaração inicial, né? Se coloca ali uma declaração inicial do tipo: é notório que, todos sabemos que, comenta-se que um dos maiores problemas, enfim, tem sido generalizada a opinião de que, observa-se que... Bom, agora, o que é importante aqui nessa introdução? Observe que em é notório que o verbo está em terceira pessoa, né? É notório que. Já no exemplo de baixo, todos sabemos que. No outro exemplo, comenta-se que um dos maiores problemas, eu gosto desse porque vai até o meio da linha, né? Volta-se aí para a terceira pessoa do singular. Bom, é importante que o candidato, quando começar com uma determinada pessoa, continue com aquela pessoa até o final. Ou seja, eu não posso começar o meu parágrafo, né? Não começar a minha introdução com a primeira pessoa, né? Do plural, que é possível, né? A primeira do singular nunca. O eu acho, na minha opinião, nada disso pode entrar. Agora, a primeira pessoa do plural pode, todos sabemos que, enfim. Mas se você optar pela terceira pessoa do singular, e é preferido que opte, né? Porque a terceira pessoa do singular indica mais impessoalidade, torna o texto mais impessoal. Você vai em terceira pessoa do singular até o final. Se optar pela primeira do plural, vai pela primeira pessoa do plural até o final. O que não se pode é mudar de pessoa. Bom, aí começa lá. Por exemplo, é notório que a insegurança no país tem alcançado índices alarmantes. É a frase declarativa, né? É notório que muito se discute atualmente sobre a diminuição da maioridade penal. É notório que
muito se discute na atualidade sobre a legalização da maconha. Beleza, é uma frase de efeito, né? É uma frase declarativa. É a primeira parte. Aí vem a segunda parte para você poder introduzir os assuntos, né? Para você poder introduzir os aspectos, os fatores que serão desenvolvidos, né? Entre tantos fatores temos. Aí toma cuidado, porque se você começa com é notório que, você não pode colocar o temos, coloca existem, né? Discutem-se, né? E aí os dois ou três fatores, os dois ou três assuntos que serão discutidos, né? Para a banca, como o SESC-UNB, que já dá ali os assuntos, né, já dá ali os fatores, os aspectos, é possível utilizar esses fatores dentro da própria redação, não há problema nenhum, né? Não vai se perder ponto porque se utilizaram ali os próprios assuntos da banca, né? Não há que se preocupar com isso. Bom, e aí nós temos a maneira de começar a segunda fase, né? Tudo isso vai para o primeiro parágrafo ainda. Bom, já no desenvolvimento, né, que é a segunda parte, você, se escolheu a primeira pessoa do plural, pode começar com não podemos esquecer que, aí você começa a desenvolver. Aí já é o preenchimento do esqueleto, né? Tá, por que eu vou... eu falei lá nos fatores, por exemplo, sobre maioridade penal, né? Diminuição da maioridade penal, pena de morte, enfim. Aí você dá ali, já na introdução, os seus fatores. Então, já coloca ali, entre tantos fatores temos... o tema é diminuição da maioridade penal, os fatores seriam os assuntos, né? A incapacidade de um menor de 18 anos de responder pelos seus próprios atos. Argumento, pode ser absurdo, mas é um argumento que você depois vai desenvolver, né? A falta de instrução da maior parte dos jovens de comunidade carente, enfim, né? Isso aí depois você vai desenvolver, você vai dar relação de causas e efeitos aí e exemplos no desenvolvimento. É importante não dizer tudo o que tem para dizer na introdução, né? Tem gente que na introdução já coloca ali a frase declarativa, já coloca o aspecto e já desenvolve. E depois fica enchendo linguiça, né? Repetindo, ok? Então, eu tenho aí maneiras de começar o meu desenvolvimento e aí eu tenho maneiras de começar o desenvolvimento e continuar. Então, por exemplo, esse não podemos esquecer seria um primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, se você vai, por exemplo, continuar, você tem que colocar um parágrafo aí que indique adição, como ainda convém lembrar, ademais, né, que é adição, né, outro sim, outro fator indispensável, ou se você vai construir um parágrafo em oposição ao que foi dito antes, começar por um conectivo que indique oposição, como no entanto, contudo, todavia, né? E utilizando aí esses inícios que fazem com que o início do parágrafo sejam construídos até a metade da linha. Por exemplo, você coloca, é preciso frisar, entretanto, né, entre vírgulas, ou entretanto, é preciso frisar que é uma maneira de começar o segundo parágrafo, né? E a conclusão, né? Na conclusão, dependendo do tipo de tema, o que se pode fazer é dar uma solução para aquele problema, né? Ou retomar o que foi dito lá
na introdução, lá na introdução. Bom, há determinados temas que são extremamente complexos, que vira e mexe aparecem por aí, como esse caso de legalização das drogas ou do aborto, né, diminuição da maioridade penal. A não ser que o examinador peça a você que tome uma posição, você pode jogar para a plateia, ou seja, né, em virtude dos argumentos citados, eu gosto desse aí, levando em conta o que foi observado, eu gosto desse também porque vai até a metade da linha, né? Em vista dos argumentos citados, nota-se que esse é um assunto de tamanha complexidade que carece de uma melhor análise pela sociedade, enfim, né? E aí você propõe um debate maior sobre aquele assunto, né? Ou se propuser uma solução, é interessante que você coloque ali os agentes, né? Quem é capaz de solucionar aquele problema? Normalmente são aqueles clichês, né? O governo, a sociedade, a família, a escola, né? Enfim, são maneiras aí de se terminar. Bom, então esse foi o esqueleto, né? Esse foi o esqueleto que serve para qualquer redação, né? Reforçando, é importante que isso seja colocado num papel, que você desenvolva vários temas e que esses temas sejam corrigidos por um professor de português, ok? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Forte abraço e bons estudos!